Meus amados, que a paz de Cristo Jesus te alcance onde você estiver. Estou aqui novamente com o presbítero Ivanildo na minha casa. O espaço aqui é um pouco complicado. Nós iremos gravar aqui esse vídeo com o objetivo de proporcionar algum tipo de esclarecimento sobre alguns temas que as pessoas não ousam muito estar falando, né, presbítero? Sobre vida extraterrestre. É uma coisa que nós evangélicos, e nós somos evangélicos da Assembleia de Deus, não usamos muito debater sobre esse assunto, mas esse é um tema que não é mais um tema corriqueiro. Ele já está em evidência por aí, discutido pelas melhores mentes. E nós temos outros vídeos aí na internet onde nós abordamos esse assunto sobre essa questão da vida extraterrestre e causou uma certa repercussão, o que nasceu no nosso coração, o desejo de estar falando sobre essa interrogação: existe realmente vida extraterrestre? Estamos sozinhos nesse universo? Só tem vida aqui nessa terra? Então nós estaremos abordando alguns enigmas dentro da história humana. E esses enigmas, eles geram muita dúvida concernente quem construiu determinada coisa, quem fez isso, quem fez aquilo, quando fez, por que fez, qual foi a finalidade de se fazer essa determinada coisa que nós queremos abordar aqui nesses vídeos. O tempo hoje está um pouco escasso para a gente, não vamos conseguir gravar tudo o que nós queríamos, mas nós vamos já dar esse pontapé inicial falando sobre esses enigmas que envolvem a humanidade e que esses enigmas eles provam ou no mínimo geram uma dúvida na vida das pessoas, que isso não pode ter acontecido de uma forma natural, de uma forma terrestre, de pessoas aqui dessa terra que nós estaremos abordando. Presbítero, quer dar uma palhinha aí já para o pessoal que vai assistir esse vídeo, vai estar abordando essa situação? Amém. Que a paz de Cristo esteja com todos. Se depois de nós gravarmos aqueles primeiros vídeos, teve pessoas que me procuraram para perguntar o porquê gravar um vídeo para falar de assuntos que causam tanta polêmica, né? Vocês querem causar alguma celeuma? E não é essa, né, a nossa intenção. A pessoa diz: mas tem tantos outros assuntos na Bíblia? Sim, tem. E para isso tem aí grandes homens e mulheres de Deus que têm gravado os vídeos, que têm feito estudos bíblicos. Mas sobre esse determinado tema, é muito difícil ter alguém dentro da igreja que comente. O que tem são pessoas que não são cristãs, que não são evangélicas, que não tem a Bíblia como seu ponto de fé, que abordam esse tema, e muitas pessoas na igreja ficam com um ponto de interrogação. Então nós achamos necessário que nós que somos cristãos e evangélicos, então tivemos essa necessidade de falar sobre isso de acordo com a nossa fé cristã. E é isso que nós vamos continuar a fazer hoje à tarde. Exatamente, de acordo com a nossa fé cristã, nós não queremos em hipótese alguma invalidar qualquer coisa que exista na Bíblia. Não é esse o propósito, não é esse o objetivo, não é mexer com a fé de ninguém. No entanto, nós vamos falar de coisas aqui que as pessoas não tocam nesse assunto, ou quando tocam, fala por alto e se esquece. O objetivo não é esse. Nós vamos tentar aprofundar determinados temas que o povo não usa tocar. Como, por exemplo, nós queremos aqui de início abordar sobre a questão da construção das pirâmides, presbítero. Eu estava pensando aqui, como professor de história que sou, sobre a questão pré-histórica, quando nós abordamos a questão da pré-história, dividindo a pré-história em 3 períodos: idade da pedra lascada, da pedra polida, idade dos metais, etc. e tal. O homem desse período pré-histórico, presbítero, ele vivia num atraso monstruoso, vivendo em caverna, fazendo ferramenta de pedaço de pedra, de lasca de osso, etc. e tal. Quando de repente tudo mudou.
Essas pessoas que viviam na Idade da Pedra passaram a reconstruir, desculpa, a palavra não é reconstruir, é construir monumentos gigantescos, enormes, e isso, quando se fala de pirâmides, pensa logo na Quéopis, Kefre e Miquerinos lá do Egito, as pirâmides de Gizé, mas não é somente no Egito que tem pirâmides, nós temos pirâmides espalhadas pelo mundo todo. As mais famosas estão no Egito. E aí a gente se pergunta como que homens da Idade da Pedra, como que homens do atraso, como que homens que não tinham conhecimento, porque para se construir uma pirâmide, como a pirâmide de Gizé, você simplesmente não tem que ter conhecimento só de construção civil, é de uma série de coisas. Você tem que ter um conhecimento profundo de uma série de coisas que não tem nem como nós abordarmos aqui. Como que homens da Idade da Pedra construíram isso? A história diz que ela foi construída mais ou menos 3.500 anos atrás, lá no Egito Antigo. Eu penso que foi um pouquinho antes disso. Nesse período aí, o homem tinha saído da Idade da Pedra, chamada Pedra Polida, dentro da história, estava vivendo o período de Idade dos Metais, chegando no período do desenvolvimento da escrita. Então nós vimos que não tinha uma condição de se fazer um tipo de construção daquela natureza, que é o que nós vamos estar abordando aqui. A cada ano, novos e intrigantes sítios arqueológicos vão sendo descobertos em todo o mundo e surgem enigmas. Dentro desses sítios arqueológicos, os homens vão descobrindo, os pesquisadores, os arqueólogos, vão descobrindo enigmas, coisas que eles não sabem explicar, como que os homens das cavernas construíram determinadas coisas. Então hoje, por exemplo, existe pirâmide nas florestas tropicais aqui da América do Sul, no interior da China e em outros locais, que vão evidenciando que o passado da humanidade não é exatamente como contam os livros de história e como nos conta a ciência. Não sei se o senhor pode dar uma palhinha disso aí, já de início, que nós estamos abordando aqui, sobre a construção das pirâmides. Nós estamos falando que gera dúvida, como que o homem conseguiu construir isso aí. Então, porque além do conhecimento que o irmão falou, que eles teriam que ter de construção civil, se a gente for ver as pirâmides que foram construídas aqui na América do Sul, pelos incas, pelos maias, pelos astecas, que eles tinham também um conhecimento sobre os céus, a astronomia, muito desenvolvido naquela época, que não tinha telescópio, que não tinha nada. Existem algumas pirâmides que têm degraus, e os degraus, eles dão um ângulo perfeito com o Sol. Existem pirâmides que estão em perfeita harmonia com algumas constelações. E esses conhecimentos astronômicos que eles possuíam naquela época, só depois de muitos séculos é que os homens de hoje têm o que eles tinham. Então fica aquela pergunta, como que aquele povo recém-saído da Idade da Pedra tinham esse conhecimento? Aonde eles adquiriram? Quem transmitiu esse conhecimento para eles? É uma coisa que até hoje a ciência não explica de um modo muito satisfatório. Existem algumas lacunas que a ciência não fala. E é sobre isso, meu amado, fique conosco aqui, que nós estaremos abordando. Por exemplo, a pirâmide de Quéopis, que é uma das 3 pirâmides de Gizé, lá no Egito. Segundo o que nós pesquisamos, o que nós vimos, esse é o monumento mais pesado que já foi construído pelo homem até hoje. Possui aproximadamente 2,3 milhões de blocos de rocha. Rocha bruta, rocha pura, trabalhada. Cada um pesando em torno de 2,5 toneladas. O problema não é o bloco de rocha em si. O problema é que a pirâmide de Quéopis, ela tem 146 metros de altura. E é uma construção, segundo o que se diz, junto com as muralhas da China, que pode ser visto da Lua. Não é o caso, nós não vamos discutir essa questão. Porque as pessoas, presbítero, analisam assim,
2 milhões de blocos, 2,5, 2 toneladas e meia, é isso que eu queria falar aqui, a palavra não estava saindo, 2 toneladas e meia cada bloco de rocha. Para se colocar esse bloco de rocha na base da pirâmide, no início da pirâmide, vamos dizer que fosse fácil. O problema é para você colocar na parte de cima. Os homens daquela época, eles não tinham guindaste. Ou alguém vai dizer, não, eles tinham guindaste. Não tinha guindaste. Eles estavam saindo, como o presbítero falou, como o irmão Ivanildo falou aqui, da idade da pedra. Então, gera uma dúvida, como que se construiu aquilo? Como que foi feito? Não, aquilo foi puxado com corda. Meu irmão, nós temos que parar para analisar se corda dava para fazer esse tipo de coisa. Então nós estamos mostrando aqui para o nosso amado que a construção das pirâmides não foi uma coisa simples. Hoje, se fosse para o homem moderno do século XXI reconstruir uma pirâmide semelhante à pirâmide de Quéops, iria levar muitos e muitos anos, e eu não sei se estaria igual, se ia sair da mesma forma. A segunda pirâmide é a pirâmide de Quéfren, que elas são 3 pirâmides que estão alinhadas de acordo com o que se diz, com o que se pesquisa, com o que se sabe, com as 3 estrelas do cinturão de Órion, que são as chamadas 3 Marias. O alinhamento dessas pirâmides é com essas estrelas. Lá, e nós vamos até abordar, não sei se hoje, sobre essa questão das estrelas e do conhecimento desse assunto, dessas 3 Marias. As pirâmides estão alinhadas de acordo com essas estrelas, que desculpe, né, de ordem de Sírios, Sírios A, Sírio B e Sírio C, né? Então a pirâmide de Quéops, ela mede 146 metros de altura, e a pirâmide de Quéfren, 143 metros de altura. Então ela foi diminuindo aos poucos. A terceira pirâmide é a pirâmide de Miquerinos. A pirâmide de Miquerinos, ela é a menor em tamanho e a terceira dentre as mais famosas pirâmides do mundo antigo. Como eu mencionei, não são somente essas 3 pirâmides que nós temos hoje no mundo. Nós temos pirâmide na América do Sul, nós temos pirâmide na China, nós temos pirâmide na Antártica, e nós vamos estar abordando sobre esse assunto. Em seu tamanho original, ela media 66 metros e 44 centímetros, ocupando uma área de 11.800 metros quadrados. Hoje se sabe que esta dimensão está reduzida para 62 metros e 18 centímetros. Era uma construção, presbítero, gigantesca para aqueles dias. Eu penso que alguém que fez aquilo estava mostrando, ou estava dizendo, olha, quem fez, nós estivemos aqui. Nós estivemos aqui. Isso foi feito com uma finalidade, para demonstrar às pessoas que um dia no passado, e o passado humano ele é cheio de enigmas, ocorreu a presença de alguém que não seja dessa dimensão, que não seja desse planeta, aqui nessa Terra. O senhor pode comentar alguma coisa sobre essas 3 pirâmides, ou algo semelhante? Nossa. Se a gente parar para pensar, como o irmão disse, que cada bloco de pedra era de 2 toneladas e meia, é você imaginar, mesmo que fosse hoje, você cortar uma pedra de 2.500 quilos, conseguir arrastar essa pedra, sem ter caminhão, sem ter guindaste. Mas mesmo que você conseguisse levar ela até a base da pirâmide, você conseguir levar ela para subir 143 metros de altura e depois encaixar ela de uma maneira tão perfeita que não passe nada entre elas, sem usar nenhuma massa de rejunte, nenhum cimento, apenas no encaixe. A precisão cirúrgica é algo que demonstra uma tecnologia muito avançada. E mais, e dentro dessas pirâmides, há pinturas. E o Sr. João pergunta, se eles fizeram pirâmide, se
se não entrava luz, como é que eles tinham luz para conseguir fazer pintura lá dentro? Que tecnologia é essa? Permitir um bloco de 2,5 toneladas chegar a uma altura de 143 metros, é um encaixe perfeito. E dentro da pirâmide você fazer pinturas, você fazer câmeras e anticâmeras, a tecnologia que os egípcios possuíam e os povos aqui da América também possuíam, é algo que nos leva a pensar, que nos leva a refletir com quem esse povo aprendeu essa tecnologia. Quem é que deu a eles essa tecnologia? Tem alguns cientistas que dizem, não, eles aterraram a pirâmide e eles puxavam o bloco, então estava tudo aterrado, depois que estava lá em cima e depois eles tiraram toda a terra. Qual era então essa tecnologia de terraplanagem que eles tinham? Como é que conseguiram fazer um aterramento de 143 metros de altura? Aí, essas teorias que querem explicar não se encaixam. Não se encaixa. E também, se a gente pensar hoje para se fazer uma casa de 2 cômodos, se você for fazer com esse tipo de aterramento, a parede não vai ficar aprumada não. Ela não vai ficar aprumada, ela vai cair e vai dar algum tipo de problema. As pirâmides, meu amigo, ela está lá há milhares de anos, resistindo no tempo e no espaço. Mas nós pesquisamos e nós queremos falar ainda desse assunto, antes de formular, apesar de eu já ter adiantado alguma coisa, sobre as pedras que construíram as pirâmides. As pedras que foram usadas na construção dessas pirâmides, presbítero. Então, a pirâmide de Quéops, por exemplo, ela foi construída com 2,3 milhões de blocos de pedra, colocado pedra sobre pedra. Não tinha argamassa, não tinha cimento, como o senhor bem falou. Pedra sobre pedra com encaixe preciso, como se tivesse cortado a raio laser. Isso foi a pirâmide de Quéops, 2,3 milhões de blocos de pedras. As pedras foram o começo de tudo. Cada bloco pesava em média 2,5 toneladas. Isso não é, se a pessoa entende um pouco de peso, sabe que isso não é fácil não. Você tinha que ter caminhões para transportar essas pedras. Não dá simplesmente para cortar uma pedra de 2,5 toneladas e não, deixa pegar aí 200, 300 homens, não vai conseguir, né? Não tem como isso acontecer. Então as pedras, elas pesavam em média 2,5 toneladas, mas isso variava. O tamanho diminuía de acordo com a altura e em lugares específicos, como a Câmara do Rei, havia pedra gigante estimada a 80 toneladas. Então as pedras variavam, a média era de 2,5 toneladas. Mas, por exemplo, onde ia fazer uma câmara, que eles dizem que seria uma câmara mortuária, que ia se fazer ali, chegava a pedra até de 80 toneladas. Então um problema sério. No total, esses 2 milhões de blocos de pedra teria sido usado para a construção da pirâmide de Quéops. Agora veja, vem o problema, presidente. Vem o problema. Qual é o problema? O problema é que essas pedras, elas não existiam onde as pirâmides foram construídas. Quem construiu as pirâmides deixou o enigma, disse, nós vamos construir com esses blocos de pedra que não existe aqui onde ela foi construída. Esses blocos de pedra foram cortados de pedreiras a 800 quilômetros aproximadamente, a distância da pedreira de Assuã. Dizem que era transportada em barco pelo rio Nilo, esses pesadíssimos blocos, alguns com até 80 toneladas. Também revestiu as câmaras e os corredores internos, que seria o caso das pinturas, que o irmão abordou muito bem, essa questão da iluminação. Que tipo de iluminação usou? Então quem fez aquilo ali está chamando a atenção. E nós estamos trazendo um problema que seria a questão da pedreira.
Será que dava para transportar esses blocos de pedra simplesmente pela força humana? Ou alguém usou algum tipo de tecnologia que nós ainda não conhecemos? Né, presidente? E até sobre a iluminação, algumas pessoas podem ser simples. Eles pegavam uma tocha, embebedavam em algum tipo de combustível e entravam lá dentro com as tochas. Ótimo. Mas, se fosse com as tochas, a fumaça que saía das tochas ia deixar fuligem em cima das pinturas. E isso não existe. E isso não existe. E a fuligem não existe. E os desenhos não demonstram que isso aconteceu. Não demonstra que isso aconteceu. Então nós estamos falando aqui, meu amado, sobre as pirâmides do Egito, Quéops, Quefra e Miquerinos. A pirâmide de Quéops, construída por volta de 3.500, é o que a história oficial diz. Eu disse aqui que eu penso que tenha sido antes. Nós contamos a história lá do passado em ordem decrescente, mas não vamos abordar essa questão. Essa experiência da construção da pirâmide de Quéops foi passada para o seu filho, que era o Quefren, que foi passado para o neto de Quéops, que era Miquerinos. E assim, os três construíram o que se chama hoje as pirâmides de Gizé. Para se colocar em pé as três pirâmides, calcula-se que cerca de 30 mil egípcios trabalharam durante 20 anos. E a cada 3 meses havia uma troca de homens. É complicado a gente falar que 30 mil homens durante 20 anos, teria que se fazer uma espécie de cálculo aí, mas fica aquela dúvida. Que tipo de ferramenta usaram para cortar aquelas pedras com a precisão que elas têm? Os blocos estão totalmente quadrados ou retangulares. Não existe. Usaram o quê? Alguém pode dizer para a gente? Então, segundo a história, o homem saía da pré-história e em seguida adquiria um conhecimento profundo capaz de construir pirâmides gigantescas, construções gigantescas e deixar espalhada pelo mundo. Então gera essa dúvida aí, quem construiu, por que construiu, quando construiu. No ano nós já abordamos, nós temos uma ideia. Para mim, presidente, homens das cavernas não tinha condição de construir essas pirâmides. Aquele que soar mal aos teus ouvidos, me desculpe, mas essa é a grande realidade que eu vejo nua e crua. Nós vamos estar abordando algumas imagens, nós vamos deixar um vídeo sobre as pirâmides do Egito, a pirâmide de Quéops e Miquerinos, claro que hoje é apenas uma pintura. O senhor pode abordar alguma coisa sobre essa questão? Sobre cortar, como eles cortaram a pedra, as ferramentas que eles possuíam estavam chegando na idade dos metais, mas vamos supor que já estivesse na idade dos metais. Você pegar uma ferramenta hoje conhecida como um ponteiro ou uma talhadeira, mesmo da melhor que tiver, pegar uma marreta, tente fazer isso, pega uma marreta, pega uma talhadeira, vai numa pedreira e tente cortar um bloco de 2,5 toneladas e ver se você vai conseguir ele fazer perfeitamente, mesmo com toda a tecnologia hoje, imaginando que eles teriam uma marreta, um ponteiro ou uma talhadeira. Mesmo que a ponta deles, não, mas foi cortada com diamante, mesmo que fosse diamantada. O corte não sairia com uma precisão cirúrgica. A tecnologia que aqueles homens possuíam era avançada demais para aquela época. A tecnologia deles é uma tecnologia que faz hoje, a tecnologia do século XXI, ainda está muito aquém do que quem realmente construiu aquelas pirâmides tinha. O presidente falou você cortar um bloco de 2,5 toneladas, vai lá e corta de 30 centímetros, 30 por 30. Veja se você vai conseguir com uma ponteiro ou com uma talhadeira fazer um bloco 30 por 30 quadrado. Você não vai conseguir. Com precisão não, você vai conseguir fazer, mas não com precisão. Olha, meu amado, eu penso o seguinte:
a construção das pirâmides, e aí entra a questão da mitologia egípcia, e a mitologia egípcia vai falar que os egípcios do passado, eles reverenciavam deuses que vieram das estrelas, que vieram de outros planetas, falam das estrelas de outros lugares, de outras regiões, e que trouxe para o mundo, para o Egito, essa tecnologia de uma determinada forma. E eu quero que isso fique bem claro: o que eu vejo, o que eu penso é um pensamento meu, ninguém é obrigado a concordar, ou se quiser deixar de concordar, é um direito que a pessoa tem, é um direito, e ninguém pode tirar esse direito das pessoas. Mas as pirâmides do Egito só comprovam que no passado da humanidade esteve aqui presente entre os homens seres de outras dimensões, e que deixaram enigmas, e esses enigmas estão aí. Se são seres hostis ou se são seres do bem, isso aí é uma outra questão. Nós não estamos debatendo aqui se é do bem, se é do mal, se é o diabo, se é Satanás. Não estamos debatendo isso. Nós estamos apenas abordando que esse negócio de pensar que existe vida inteligente só nessa terra, só nessa dimensão, é uma coisa que já está ultrapassada. É uma coisa que não dá mais para se discutir. Somente uma mente dogmática é que vai ficar discutindo essas questões. Nós vamos deixar no vídeo imagens sobre as pirâmides do Egito. Quando estivermos configurando o vídeo, nós vamos deixar isso, mas você pode pesquisar essas construções. Elas existem até hoje e estão de pé. Aí surge uma dúvida: como que uma construção de 3.500 anos antes de Cristo vai resistir esse tempo todo? Se alguém fazer uma construção hoje do pleno século XXI e deixar essa construção abandonada, ela não resiste 50 anos, ela vai cair por terra, acaba tudo. Então foi uma construção muito bem elaborada. Agora surge outro problema, presidente. Nós estamos conversando sobre isso, nós pesquisamos, nós fomos atrás, sobre as pirâmides que existem na Antártica. Pirâmides que hoje, através das pesquisas, os caras mostram que existe pirâmides dentro daquele gelo que existe na Antártica. Construções que existem na Antártica. Como que pode um negócio desse? Para mim, os mesmos construtores, eles espalharam todas essas evidências que estiveram aqui pelo mundo, para que a humanidade comece a pensar, a raciocinar. Mas infelizmente, no decorrer dos tempos, isso foi esquecido. O senhor já pesquisou alguma coisa, ouviu falar sobre essas construções que existem na Antártica? Alguma coisa eu já li sobre isso, e até sobre alguns outros mistérios que existem embaixo daquele continente gelado, que não foi desde o começo que ali isso era gelo. Pela história da geografia da Terra, houve um período da história que a Antártida não era um continente gelado. Mas através das eras, hoje ele é um continente gelado. Então, há muitos mistérios que existem na Antártida, que agora, com esse suposto aquecimento global e o derretimento dos polos, com o decorrer dos anos vai vir à tona. Isso é um parênteses, né, que eu quero colocar aqui, é que dos outros vídeos que nós gravamos, houve uma interrogação. De onde que nós tiramos essas ideias que nós estamos aqui falando. E eu já falei no outro vídeo, e vou voltar a falar. Esse assunto, eu leio, estudo desde que eu tinha 12 anos de idade. Eu estou hoje com 46. Então há 34 anos que eu estudo. O irmão presbítero aí já também há muitos anos tem se dedicado a isso. Então isso não é uma ideia mirabolante de duas mentes desocupadas. Aquilo nós estamos falando de coisas que nós temos lido, temos meditado, temos ouvido, temos assistido. Não é coisa que nós tiramos assim, a gente não tem o que fazer, vamos, não. São anos de estudo, de pesquisas, de palestras, que a gente vem ouvindo e vem estudando. E
E o que nós queremos com isso, volto a falar, é que cause em quem vai ouvir esse vídeo uma curiosidade para ir atrás e pesquisar. E que os nossos teólogos abram o olho para também começar a analisar alguns pontos de um outro ângulo de vista. Com certeza, e muito pelo contrário, nós não somos mentes desocupadas. O presbítero falou aqui, mas nós estávamos procurando um tempo e não encontrávamos esse tempo para estarmos gravando esses vídeos e compartilhando com você, caro ouvinte. Por quê? Porque se alguém não fazer alguma coisa agora, não mostrar isso agora, nós vamos ficar seguindo dogmas religiosos ou dogmas científicos também, que empurram de goela abaixo aquilo que eles querem que a gente saiba, e não aquilo que a gente deve realmente saber. Então nós fomos atrás, pesquisamos, houve uma equipe de exploradores, de cientistas da Europa e dos Estados Unidos, que eles descobriram no mínimo 3 pirâmides, ou a evidência de 3 pirâmides dentro do gelo da Antártica. E aí ele disse, será possível que a Antártica, em algum momento do passado remoto da Terra, já foi quente o suficiente, foi o que o presbítero discutiu, ou em passado recente, para realmente ter tido uma antiga civilização que ali viveu? Será que uma civilização viveu ali? E eles discutem isso não é coisa da nossa cabeça, não fomos nós que inventamos, está disponível para quem quiser pesquisar, para quem quiser ir atrás disso aí. Então eles acreditam que viveu, ou mais além, eles acreditam que vive uma civilização debaixo da Antártica. Isso aí é um outro ponto que a gente não está afirmando aqui. Nós estamos abordando apenas o que os caras pensam, o que eles procuram entender. E ainda mais desconcertante é a questão de se uma cultura avançada lá se desenvolveu e ainda existiriam estruturas ainda restantes que estão enterradas debaixo do gelo, e que só agora, por causa do aquecimento global, é que está vindo à tona essas construções piramidais. Se isso for realmente comprovado e não colocar pano quente em cima, a humanidade precisa repensar os seus conceitos, se estamos ou não estamos sozinhos no espaço. Nós discutimos agora, antes do almoço aqui, que o que algumas mentes já pensam, e é o que eu compartilho, o que eu penso também, é que a gente fica discutindo se eles existem, se o ET está por aí, e quem sabe ele já está aqui vivendo entre a gente não está sabendo. Então, meu amado, pesquise sobre essas construções das pirâmides que existem na Antártica, e quando realmente isso for comprovado, o ser humano tem que pensar a história tem que ser pensada de uma outra forma, de uma outra natureza. Nós também vamos deixar imagens referentes a essas supostas, vamos dizer assim, construções piramidais que existem na Antártica. Ainda falando sobre as pirâmides, ao analisarmos a história das pirâmides, queremos fazer o seguinte questionamento. Isso aí, eu não posso nem, nós não discutimos, presbítero, eu não posso nem lhe enterrar nesse comentário, o irmão fica à vontade para falar, o que eu penso, o que eu vou falar aqui, mas o irmão tem toda a liberdade de falar, de discordar, não tem problema, nós não combinamos, aqui não tem uma combinação, a combinação era só que nós iríamos gravar, só estávamos esperando o dia. Então, ao analisarmos a história das pirâmides, queremos fazer o seguinte questionamento: quem construiu as pirâmides? Com certeza, homens da Idade da Pedra, para mim, não foi. Homens da Idade da Pedra não tinham conhecimento e nem tecnologia o suficiente para realizar uma construção semelhante às pirâmides, que perduram até hoje. Que tipo de tecnologia eles utilizaram para construir essas pirâmides? Não há dúvida, foi tecnologia de outro mundo, que numa época remota foi utilizada para construir essas obras gigantescas. É o que eu penso. Construíram com qual finalidade? Qual era a finalidade? Que mensagem estavam transmitindo? E aí me veio à mente aqui, presbítero, eu não coloquei aqui no que nós estamos analisando, uma pirâmide que houve no Egito, e o construtor dessa pirâmide, ele disse o seguinte:
ponham o nome nessa pirâmide de Casa da Eternidade. Casa da Eternidade. E quando eu morrer, me enterre lá, me deixe lá. Porque quando os deuses retornarem, eles irão me ressuscitar. Era a crença que eles tinham. Então, com qual finalidade de construir? Estavam transmitindo a seguinte mensagem: de onde nós viemos, existe esse tipo de construção. De onde nós saímos, porque eu penso que não foram seres desta terra, desta dimensão. São seres de uma outra dimensão, que vieram de um outro lugar, de um outro planeta, seja, entenda como quiser, de uma outra estrela. De onde nós viemos, existe este tipo de construção. E aqui eu quero mencionar a Bíblia. Me perdoe os teólogos se não soarem bem aos seus ouvidos. A Nova Jerusalém, que João chamou de Nova Jerusalém, porque ele não conhecia nenhuma outra cidade maior do que Jerusalém. A cidade maior que João conhecia era Jerusalém. Isso está escrito lá no Apocalipse. Claro que não está escrito que a cidade maior que ele conhecia era Jerusalém, mas se deduz através das interpretações que a cidade maior, que João não conhecia Roma. Roma era muito maior que Jerusalém, mas João não conhecia. Então, ele chama a cidade celeste, que um anjo mostra para ele, de dentro desculpe os teólogos, de uma nave espacial, que ele chama de grande monte. Fui levado em espírito a um grande alto monte, de onde ele viu essa tal Nova Jerusalém. Essa Nova Jerusalém, ela tem o formato piramidal. Ela é quadrada de base. O anjo, quando dá a dimensão para João, diz que ela tem o comprimento, a largura e a altura. Só que quando você vai analisar a construção da Nova Jerusalém, através do Teorema de Pitágoras, é uma pirâmide escrita. Então, de onde alguém veio aqui nessa terra, estava dizendo: de onde nós viemos, nós temos esse tipo de tecnologia. E agora veio à mente novamente a questão lá do que eu falei da Casa da Eternidade. Por que Casa da Eternidade? Será que existe essa tal Casa da Eternidade, que seria essa Nova Jerusalém, com uma dimensão gigantesca? Eu não vou falar as dimensões, mas você pode consultar lá no capítulo 21 do livro do Apocalipse. Que tipo de mensagem estava nos transmitindo? Estava dizendo-nos: nós estivemos aqui e um dia nós iremos voltar. Eu penso que esse dia não está tão longe. Ou se eles não já estão por aí. O presbítero quer comentar alguma coisa para a gente fechar essa parte do vídeo? O que eu aprecio no irmão Joaí é a sinceridade dele. Porque nós assim, vivemos numa época que é muito comum as pessoas ficarem no muro, não quererem se comprometer com algumas afirmações. Principalmente se for uma afirmação que vai contra toda uma história teológica da igreja. Porque a primeira coisa é que você vai ser chamado de herege ou de doido. E alguém pode dizer: ah, mas você acha que no céu tem algum tipo de construção? Se você lê que quando Moisés está no monte, recebendo a tábua dos 10 mandamentos e outra série de coisas que Deus diz a ele, Deus ordena a ele que ele construa o tabernáculo do mesmo modelo, da mesma forma que foi mostrado a ele que havia uma construção de um tabernáculo no céu. Então isso nos mostra que lá no céu de Deus há construções. Há construções. Então essa afirmação que o Moisés faz, que quem fez essas pirâmides queria dizer: olha, de onde nós viemos existem construções, ela não é tão estapafúrdia como você possa pensar da primeira vez. Porque Moisés viu a construção de um tabernáculo lá no céu. Existem construções lá no céu. Se é em forma de pirâmides ou não,
É um questionamento que nós podemos fazer. E quando você ouve uma afirmação dessa, então você pode ter algumas reações. A primeira reação é a mais normal. Isso é loucura, isso é heresia, eu não quero nem ver. A segunda é aquilo que uma mente analítica vai fazer: ouvir o que foi afirmado e ir procurar nos livros e na Bíblia se isso tem alguma razão de ser. Mas ir procurar não com um pré-julgamento de mente, e procurar com a mente aberta. Eu vou ver o que esses, entre aspas, esses malucos estão falando, vou ouvir o que eles estão falando e vou procurar, sem um pré-julgamento, vou analisar, e aí você tira a sua conclusão. Aí você busca a sua conclusão. Porque é somente quando nós analisamos que a gente chega a alguma conclusão. Não vá pensar que eu e o irmão Juvaí, nós concordamos 100% em tudo daquilo que nós achamos. Não! Muitas das vezes eu questiono algumas afirmações dele, ele questiona algumas minhas. Só que nós temos uma mente aberta para cada um depois sentar e analisar por si só, pela Bíblia, orando, pedindo a Deus direção, mas sem um pré-julgamento. Então, abra a mente. E eu faço uma pergunta para você, que como nós dois somos cristãos e obreiros da igreja, se um membro da tua igreja, que você sabe que é uma pessoa sincera, temente a Deus, honesta, chegar em você com algumas interrogações dessa: quem construiu, como é que foi, se há vida fora da terra ou não, e mais, se algum membro chegar em você, como chegou em mim, e dizer: eu já tive uma experiência, um contato extraterrestre, o que você vai dizer para ele? E você nunca parou para pensar, e você nunca leu. Aí você vai dizer o quê? Não, irmão, isso não existe. Irmão, nós estamos no século XXI, estamos na era da informação, na era do conhecimento. E as pessoas hoje, irmão Joel, elas não aceitam simplesmente você olhar e dizer para ela: não, isso aí é bobagem, Ou é do diabo, ou é coisa do capeta. Não, ela quer que você prove. E a Bíblia diz uma coisa: que você responda de uma maneira serena a todos qual é a razão da sua fé. exatamente. Então, antes de jogar pedra, analise, busque conhecimento, interrogue, faça perguntas, para que aquilo que está oculto aos poucos venha à tona. Então, meu amado, o tema desse vídeo que nós estamos discutindo aqui é realmente se existe ou não existe vida extraterrestre. O primeiro ponto que nós colocamos foi as pirâmides. As pirâmides que nós temos espalhadas pelo mundo, e eu formulei aqui uma tese. Claro que isso não é minha, vou chamar de síntese, porque já tem outras pessoas antes de mim. Nós temos que ter a humildade suficiente para dizer: não, foi eu que não foi eu não. Tem pessoas que compartilham dessa ideia, que sabem disso e estão por aí. É só você analisar. Então dá para se pensar: existe vida extraterrestre mesmo? Não existe vida extraterrestre? As pirâmides, quem construiu? Homens das cavernas, homens da idade da pedra? Fique conosco, que nós vamos estar analisando vários temas dentro desse assunto.